Empregada levou seu bebê para o trabalho. O milionário se ajoelhou e a reação dela foi chocante. Uma manhã que começou como qualquer outra se transformou em algo que ninguém dentro daquela mansão jamais esqueceria. O silêncio habitual do casarão foi quebrado por um som inesperado, o choro suave de um bebê. A empregada, aflita, tentava terminar a faxina antes que o patrão aparecesse. Ela não tinha escolha. A creche do bairro estava fechada e não havia com quem deixar o filho. Levou o pequeno escondido, na esperança de que ele ficasse quietinho no carrinho. Mas o destino tinha outros planos. Quando o milionário apareceu descendo as escadas, com o olhar sério e os passos firmes que ecoavam pelo piso de mármore, ela sentiu o coração parar. Esperava uma bronca, talvez até uma demissão. No entanto, o homem simplesmente caminhou até o carrinho, se abaixou e, com uma serenidade inesperada, abriu um recipiente que trazia consigo. Começou a alimentar o bebê como se aquele gesto fosse a coisa mais natural do mundo. A empregada ficou paralisada, sem saber o que dizer. Era impossível imaginar aquele homem, sempre tão reservado, conhecido pela frieza e pela forma rígida de tratar os funcionários, demonstrando tanta ternura. Aquele momento, tão simples e ao mesmo tempo tão forte, foi o início de uma transformação que mudaria completamente a vida dos dois. E é sobre isso que você vai ver nesta história. Uma história que começa com um gesto de compaixão dentro de uma mansão silenciosa, mas se transforma em uma jornada de aprendizado, emoção e reencontros inesperados. Ao longo de um ano, o que parecia apenas uma relação de trabalho vai se tornar algo muito maior, envolvendo segredos familiares, mudanças profundas e um amor que nasce dos pequenos gestos. Fique até o final, porque o que acontece depois desse dia vai te surpreender. Um homem poderoso, acostumado ao controle e à solidão, vai descobrir que às vezes o maior ensinamento da vida vem das mãos pequenas de uma criança. E uma mulher simples, que só queria sustentar o filho, vai perceber que sua coragem pode transformar até os corações mais fechados. Antes de continuar, já deixa o seu like, comenta de onde você está assistindo e se inscreve no canal, porque essa história vai tocar o seu coração de um jeito que você não espera. Nos próximos minutos, você vai ver como um gesto singelo, um milionário se ajoelhando diante de um bebê, desencadeia uma série de acontecimentos que mexem com a estrutura daquela casa e com todos que vivem ao redor dela. A mansão, antes fria e silenciosa, começa a ganhar novas cores, novos sons e novas emoções. O empresário, que vivia cercado de luxo e solidão, vai se deparar com desafios que nenhum dinheiro é capaz de resolver. Mas cada reviravolta vai mostrar que o verdadeiro valor da vida não está nas aparências, e sim nas conexões humanas que nascem da empatia. Essa história é sobre transformação, sobre o poder da bondade e sobre como um simples gesto pode mudar tudo. Prepare-se para se emocionar, porque o que está por vir vai provar que até os corações mais duros podem aprender a amar novamente. O sol começava a nascer por trás dos prédios altos de São Paulo quando o portão de ferro da mansão se abriu silenciosamente. O dia mal tinha começado, mas a rotina já era corrida. Lá dentro, o ar tinha o perfume sutil de flores frescas vindas do jardim, misturado com o leve cheiro de café que vinha da cozinha. O milionário estava sentado à mesa, revisando relatórios e respondendo mensagens no celular. Tudo era cronometrado, controlado e perfeitamente organizado, como sempre. Ele vivia cercado por luxo, mas seu olhar denunciava uma ausência. Nada do que o cercava parecia suficiente. A mansão era grande demais, silenciosa demais, impecável demais. Cada canto refletia disciplina, mas também solidão. As criadas sabiam que o patrão não gostava de barulho, que cada detalhe deveria estar em seu lugar e que ele raramente dirigia a palavra a alguém fora do trabalho. Enquanto ele tomava o café da manhã em silêncio, a empregada atravessava o portão dos fundos com o coração acelerado. Nos braços, um carrinho simples com o bebê enrolado em um cobertorzinho azul. O menino dormia tranquilo, mas ela tremia de medo. A creche do bairro havia fechado de última hora, e não havia com quem deixá-lo. Tentou ligar para vizinhas, amigas, ninguém podia ajudar. A última opção foi levá-lo consigo e torcer para que o patrão não percebesse. Entrou pelos fundos, olhando para os lados. Colocou o carrinho num canto discreto da sala de limpeza e começou a trabalhar, o pano nas mãos trêmulas, o coração batendo rápido. O bebê acordou e soltou um chorinho suave. Ela correu, pegou no colo e o embalou, tentando abafar o som. O medo era tanto que mal respirava. Sabia que o milionário não tolerava distrações, muito menos algo fora do padrão. Mas o destino parecia brincar com ela naquele dia.
Enquanto ela trocava o pano de chão, ouviu passos firmes ecoando pelo corredor. O som das solas de couro se aproximava, cada passo mais nítido, até que o vulto alto e imponente do patrão surgiu na porta. Ele parou, olhou o carrinho e depois olhou para ela. O silêncio era pesado, quase sufocante. O coração da mulher parecia querer saltar do peito. Tentou dizer algo, mas a voz não saía. Esperava um olhar de reprovação, uma bronca, talvez até o fim do emprego. Mas o homem permaneceu ali, imóvel, observando o bebê. Aproximou-se devagar, como se estivesse vendo algo que não via há muito tempo. Sem dizer nada, pegou um recipiente que trazia nas mãos, um pequeno pote com frutas amassadas que havia pedido à cozinheira para o café. Ela não entendeu o que ele pretendia fazer até que o viu se ajoelhar ao lado do carrinho. O gesto foi lento, quase solene. Ele tirou a tampa e começou a alimentar o bebê com uma colher pequena. A cena parecia impossível. O milionário, aquele homem rígido, sempre vestido de forma impecável, estava ajoelhado no chão, oferecendo papinha para o filho da empregada. Os olhos dele tinham um brilho que ela nunca tinha visto antes. Era como se aquele instante quebrasse um muro invisível que existia dentro dele. A mulher não conseguia mover um músculo. Ficou parada, observando, com os olhos marejados. O bebê sorria entre uma colherada e outra, encantado com a atenção. O milionário também esboçou um leve sorriso, tímido, quase imperceptível, mas real. A empregada sentiu uma onda de emoção e vergonha ao mesmo tempo. Quando tentou se justificar, ele apenas disse, com a voz baixa e serena, que crianças não deveriam passar fome. Ela ficou sem resposta. Naquele momento, algo mudou. O patrão que ela conhecia, distante e inflexível, parecia ter deixado de existir por alguns instantes. No lugar dele, havia um homem humano, gentil e inesperadamente doce. Depois daquele dia, a rotina dentro da mansão começou a mudar aos poucos. O milionário, que raramente descia para o jardim, passou a fazer isso com mais frequência. Às vezes, ficava observando de longe enquanto a empregada cuidava do bebê durante o intervalo. Outras vezes, deixava discretamente pequenos presentes, um pacote de fraldas, uma manta nova, um brinquedo de madeira caro demais para vir de alguém comum. Ela sabia que era ele, mas nunca teve coragem de perguntar o motivo. O bebê, sem perceber, havia se tornado uma presença luminosa dentro daquela casa fria. Os risos dele ecoavam pelos corredores, quebrando o silêncio que antes reinava. O milionário, que vivia mergulhado em planilhas e reuniões, começou a sentir falta desses sons quando o menino não estava por perto. Aos poucos, ele começou a fazer perguntas sobre o bebê. Perguntou se ele dormia bem, se comia direito, se tinha pai presente. Cada resposta da mulher revelava mais da dureza da vida dela. A luta para sustentar o filho, o aluguel apertado, os dias em que mal sobrava dinheiro para comprar leite. O milionário ouvia em silêncio, sem interromper, mas guardando cada palavra. Certa manhã, a empregada chegou à mansão com o bebê um pouco febril. Tentou esconder, mas o milionário percebeu o rosto pálido e os olhos marejados do pequeno. Ordenou que ela entrasse no carro e a levou até o hospital. Durante o caminho, ficou calado, mas olhava pelo retrovisor a cada minuto, observando a criança nos braços da mãe. Quando o médico disse que era apenas uma gripe, o alívio dele foi evidente. Depois disso, algo dentro dele se rompeu de vez. A rotina rígida começou a se dissolver. As reuniões eram remarcadas, as planilhas esquecidas por algumas horas. Passou a chegar mais cedo para ver o bebê sorrir, e até as funcionárias começaram a comentar discretamente sobre a mudança do patrão. A mulher, embora agradecida, se sentia confusa. Não sabia como reagir à atenção dele. Por um lado, admirava aquele homem que parecia ter tudo e, ainda assim, carregava um olhar tão solitário. Por outro, temia que a aproximação gerasse comentários ou mal-entendidos. Mas o milionário parecia alheio a qualquer julgamento. Certa tarde, ao vê-la limpando o corredor, ele se aproximou e disse que estava pensando em criar um projeto social, algo que ajudasse mães trabalhadoras que não tinham com quem deixar seus filhos. A ideia veio dele mesmo, inspirada na história dela. A empregada ficou sem palavras, e ele, pela primeira vez, sorriu abertamente. A mansão começou a ganhar um ar diferente. Onde antes havia silêncio, agora havia vida. O jardim passou a ter flores novas, a cozinha recebia cheiros diferentes, e até o patrão parecia mais leve. Ele não percebia,
mas estava reaprendendo a sentir. Os meses foram passando, e aquele vínculo, construído em silêncio, se fortalecia. O milionário encontrava no bebê algo que há muito tempo não via: inocência, pureza, um reflexo daquilo que ele havia perdido ao longo dos anos. A empregada, por sua vez, começava a enxergar nele não apenas um patrão, mas um homem capaz de compaixão verdadeira. Aquela manhã em que o bebê chorou e o milionário se ajoelhou diante dele foi o primeiro passo de uma transformação que mudaria tudo. Ele ainda não sabia, mas aquele gesto simples o havia libertado de uma prisão invisível, a do orgulho e da solidão. E, sem perceber, começava ali uma nova história, marcada por afeto, descobertas e uma lição que o dinheiro nunca poderia comprar. As manhãs na mansão já não eram as mesmas. O som do bebê brincando e rindo começou a se misturar ao barulho das folhas balançando no jardim e ao leve tilintar das louças na cozinha. O milionário, que antes tomava café em completo silêncio, agora ouvia aquele som como um tipo de música nova, diferente, quase terapêutica. O ambiente, antes dominado pela frieza do mármore e pela ausência de vozes, ganhava um ar mais humano. Ele não admitia abertamente, mas esperava o momento de ver o pequeno. Às vezes, fingia estar passando por acaso quando sabia que a empregada estaria limpando o corredor com o carrinho ao lado. Era discreto, observava de longe, mas o brilho nos olhos denunciava um interesse sincero. O bebê o encarava com curiosidade, esticava as mãozinhas e ria quando ele fazia caretas discretas. Naquela manhã, o sol atravessava janelas altas da sala principal, formando faixas douradas no chão. O milionário observava o bebê brincar com uma pequena bola de tecido enquanto a empregada lustrava os móveis. Ele sentia algo diferente cada vez que olhava para aquela cena, algo que o fazia recordar de um tempo distante, quando a vida ainda tinha cor e leveza. A empregada, por sua vez, começava a perceber as mudanças. O patrão, antes distante e rígido, agora cumprimentava com um bom dia genuíno e até perguntava como o bebê estava. Pequenos gestos, mas que significavam muito. Ainda assim, ela se mantinha cautelosa. Sabia que qualquer deslize poderia custar seu emprego, e não queria dar motivos para comentários entre os outros funcionários. Certa tarde, uma tempestade se formou sobre São Paulo. O céu escureceu rapidamente, e a mansão ficou envolta num silêncio profundo, quebrado apenas pelo som da chuva contra os vidros. O bebê começou a chorar, assustado com os trovões. A empregada o pegou no colo e o embalou, andando de um lado para o outro, sussurrando palavras suaves para acalmá-lo. Foi então que o milionário surgiu, vindo do escritório. Ele parou na porta e observou a cena por um instante. O olhar dela era de puro amor e dedicação. Aproximou-se, estendeu os braços e pediu para segurar o bebê. Ela hesitou por um segundo, mas acabou permitindo. Ele o segurou com cuidado, movendo-se devagar. O menino, curioso, tocou o rosto dele e parou de chorar. Aquele gesto, simples e espontâneo, o desarmou completamente. O milionário sentiu uma emoção que não sabia nomear. Havia muito tempo que ninguém o tocava com tanta pureza. Aquele contato, aquela confiança inocente, despertou algo que ele pensava ter perdido para sempre. Quando a chuva diminuiu e o bebê adormeceu, ele o devolveu à mãe com um sorriso discreto e voltou para o escritório, tentando disfarçar a confusão de sentimentos que o invadia. Nos dias seguintes, ele começou a mudar sua rotina. Passou a almoçar mais cedo para ter tempo de caminhar pelo jardim à tarde, justamente quando sabia que a empregada levava o bebê para tomar sol. Às vezes, se sentava num banco de pedra e ficava observando de longe, como se fosse um espectador da própria vida. Outras vezes, aproximava-se e iniciava pequenas conversas, sempre com um tom sereno. A mulher, ainda desconfiada, tentava manter a formalidade. Mas não conseguia esconder o brilho nos olhos quando via o patrão brincar discretamente com seu filho, balançando o chocalho ou fazendo sons engraçados. Era estranho e bonito ao mesmo tempo. Com o passar das semanas, os outros empregados começaram a perceber a mudança. O milionário estava mais calmo, mais acessível. Não gritava mais por pequenos erros e até agradecia pelos serviços. Os rumores começaram a correr entre os corredores da mansão. Comentavam que o bebê tinha trazido sorte, que o patrão estava diferente desde a chegada dele. Apesar das boas intenções, nem todos viam aquilo com bons olhos. O gerente da empresa, um homem ambicioso e invejoso, percebeu que o patrão andava distraído. Reuniões adiadas, compromissos esquecidos, decisões que antes eram tomadas com firmeza agora pareciam empurradas para depois.
Ele começou a se preocupar, não por lealdade, mas por interesse. Enquanto isso, o milionário se envolvia cada vez mais com o projeto que havia mencionado a empregada. Queria criar um espaço seguro onde mães que trabalhavam pudessem deixar seus filhos. A ideia surgiu naturalmente, inspirada pela história dela, mas cresceu dentro dele como uma necessidade. Começou a conversar com arquitetos, assistentes sociais e até planejou investir parte de seus lucros no projeto. A empregada mal acreditava no que ouvia. Ele realmente pretendia fazer aquilo. E, mais impressionante ainda, pediu sua opinião sobre o que seria importante num lugar assim. Ela, humilde, respondeu com simplicidade, falando sobre alimentação, brinquedos, cuidado e carinho. Ele anotava tudo, como se estivesse ouvindo uma especialista. Certo dia, o gerente apareceu na mansão sem avisar, dizendo que precisava discutir assuntos urgentes. Encontrou o patrão no jardim, com o bebê no colo e um sorriso leve no rosto. A cena o deixou atônito. Tentou disfarçar, mas guardou aquilo como uma arma silenciosa. Saiu dali com um olhar de desconfiança e inveja. Naquela mesma noite, o milionário percebeu que algo dentro dele estava mudando de forma irreversível. Sentia-se mais vivo, mais presente. A mansão, antes um símbolo de sucesso e poder, agora era o lugar onde ele reaprendia a sentir. Começou a perceber o valor dos gestos simples, o cheiro do café, o som da chuva, o riso de uma criança. A empregada também mudava, embora tentasse esconder. Passou a confiar mais no patrão, a falar sobre suas dificuldades com menos medo. Aos poucos, foi deixando de vê-lo apenas como um homem distante. Via agora um ser humano com feridas, alguém que, de alguma forma, precisava tanto daquela convivência quanto ela precisava do emprego. Numa manhã de domingo, quando o bebê deu os primeiros passos dentro do jardim da mansão, o milionário se ajoelhou novamente. Estendeu as mãos e o incentivou a vir até ele. O pequeno riu, desequilibrado, e caiu em seus braços. A empregada observava de longe, emocionada, sem saber se chorava ou sorria. O milionário olhou para ela, ainda ajoelhado, e disse calmamente que aquele menino tinha mudado tudo. Foi a primeira vez que expressou algo tão pessoal em voz alta. Ela sentiu o coração apertar e entendeu que a história deles estava apenas começando. Os dias que seguiram o acontecimento na cozinha mudaram completamente a rotina da mansão. Clara, ainda envergonhada, tentava agir como se nada tivesse acontecido, mas era impossível ignorar o olhar mais gentil de Leonardo cada vez que cruzavam o mesmo ambiente. Ele, por sua vez, parecia lutar contra algo interno, uma mistura de curiosidade e emoção que não sabia explicar. A imagem do pequeno Miguel sorrindo para ele naquele dia ficou gravada em sua mente. Pela primeira vez em anos, o milionário sentia vontade de voltar mais cedo para casa, de ouvir aquele choro suave que ecoava entre os cômodos, e de alguma forma, trazia vida ao lugar que antes era apenas um monumento silencioso ao seu sucesso. Clara, tentando manter o profissionalismo, passou a redobrar os cuidados com o trabalho. Limpava cada canto da casa com precisão, preparava o café e deixava tudo impecável. O único detalhe que não conseguia esconder era a presença do filho. Com o fechamento temporário da creche do bairro, ela se viu obrigada a continuar levando o bebê, sempre com medo constante de estar ultrapassando um limite. Mesmo assim, Leonardo nunca reclamou. Em vez disso, começou a deixar discretamente pequenos gestos de atenção. Uma mamadeira nova apareceu um dia sobre a mesa da copa, junto de uma lata de leite infantil. No outro, um cobertor macio foi deixado ao lado do carrinho. No início, Clara pensou que fosse coincidência. Talvez alguma das outras funcionárias tivesse se compadecido. Mas quando encontrou uma nota discreta escrita à mão, em papel timbrado da empresa de Leonardo, entendeu que era dele. Toda criança merece conforto. Foram apenas 4 palavras, mas o impacto foi imenso. Ela guardou aquele bilhete dobrado dentro de uma caixinha, junto com os poucos objetos de valor que possuía. O bebê, por sua vez, parecia encantar o patrão. Miguel crescia esperto, curioso, e sempre que via Leonardo entrar no cômodo, abria um sorriso largo, como se reconhecesse algo nele. O empresário, que há muito tempo evitava qualquer envolvimento emocional, começou a se aproximar aos poucos. Certa tarde, enquanto Clara limpava o escritório, ele pediu que deixasse Miguel ali por alguns minutos. Sentou-se no tapete ao lado do carrinho e, com uma naturalidade que nem ele mesmo compreendia, começou a brincar com o menino. O som das risadas infantis ecoou pela mansão, chamando a atenção até dos seguranças.
Leonardo não lembrava a última vez que tinha rido daquela forma. Por um instante, sentiu-se livre. Aquele bebê representava algo que ele havia esquecido: a simplicidade. Passou a enxergar Clara com outros olhos. Não apenas como uma funcionária dedicada, mas como uma mulher que carregava uma força silenciosa. Trabalhava o dia inteiro, cuidava do filho e, mesmo assim, mantinha uma doçura no olhar que contrastava com a dureza do mundo ao redor. Mas nem todos na casa ficaram felizes com a aproximação dos dois. Sílvia, a governanta mais antiga, começou a observar com desconfiança. Conhecia Leonardo desde jovem e sabia o quanto ele prezava pela discrição. Achava estranho vê-lo dedicar tanto tempo a uma funcionária. Sílvia começou a comentar com os outros empregados, espalhando pequenas insinuações. Clara percebia os olhares atravessados e cochichos, mas preferia o silêncio. O emprego era tudo o que tinha, e perder aquela oportunidade significaria voltar para a incerteza. Certa manhã, quando chegou à mansão, encontrou Leonardo no jardim, observando o nascer do sol. Ele parecia cansado, mas tranquilo. A brisa leve movia o cabelo escuro e um ar de nostalgia envolvia seu semblante. Clara tentou passar despercebida, mas ele chamou seu nome. Pediu que se aproximasse e, com um tom de voz suave, perguntou se o filho estava bem. Ela respondeu que sim, que o menino crescia saudável, embora às vezes ficasse gripado por conta do tempo. Leonardo a escutava com atenção, algo raro para um homem acostumado a dar ordens e não a ouvir histórias. Em seguida, contou que tinha perdido o pai ainda muito jovem, e que a mãe, uma mulher simples, sempre dizia que a verdadeira riqueza estava em ajudar quem mais precisava. Clara sentiu os olhos marejarem. Era a primeira vez que ele falava de si. Aquela conversa quebrou de vez a distância entre patrão e empregada. A partir desse dia, Leonardo começou a acompanhar Miguel com mais frequência. Levava brinquedos, ensinava o menino a empilhar blocos de madeira e até tirava alguns minutos do expediente para almoçar junto com os dois. A mansão, antes fria e silenciosa, transformou-se num lar. O som da vida voltava a preencher o espaço. Com o passar das semanas, algo diferente floresceu entre eles. Não era declarado, mas estava nos gestos. Quando Clara sorria, Leonardo sentia o coração bater mais rápido. Quando ele chegava do trabalho e via o bebê correndo para os braços da mãe, um calor inexplicável invadia o peito. Ele começou a se questionar se não estava cruzando um limite que não deveria. Mas, ao mesmo tempo, a presença deles o fazia bem. Uma tarde chuvosa trouxe um novo ponto de virada. Clara estava passando roupa quando ouviu um barulho forte vindo da garagem. Correu até lá e encontrou Leonardo tentando trocar o pneu do carro, completamente encharcado. Sem pensar duas vezes, pegou um guarda-chuva e se aproximou. Ofereceu ajuda, e, por alguns segundos, os dois ficaram ali, próximos, dividindo o mesmo espaço, as roupas molhadas, os olhares cruzados. O silêncio entre eles era carregado de significados. Quando o pneu finalmente foi trocado, Leonardo a olhou de um jeito que ela nunca tinha visto. A gratidão e o respeito estavam ali, mas havia algo mais. Disse que nunca conheceu alguém tão determinada, tão forte. Clara, constrangida, desviou o olhar e respondeu que só fazia o que precisava para cuidar do filho. Ele sorriu e disse que admirava isso mais do que qualquer título ou fortuna. Naquela noite, Clara deitou com o coração acelerado. Sabia que estava começando a sentir algo proibido, mas também impossível de conter. Do outro lado da casa, Leonardo olhava para o teto, pensando na mesma coisa. O bebê, dormindo tranquilamente entre eles, parecia o elo que unia dois mundos completamente diferentes. A vida, de forma silenciosa e inesperada, começava a costurar um laço que ninguém poderia prever. Os dias seguintes pareciam mais leves dentro da mansão. O milionário, que antes mal cumprimentava os funcionários, agora passava com um olhar menos distante, quase humano. O gesto de alimentar o bebê havia mudado algo dentro dele. Uma pequena rachadura se abrirá em sua armadura de indiferença. No entanto, essa mudança também despertava inquietação. Ele não sabia lidar com sentimentos que fugiam ao controle, e aquela criança parecia lhe despertar lembranças antigas que preferia esquecer. A empregada seguia cautelosa. Apesar da aparente tranquilidade, o medo ainda morava dentro dela. Aquele homem tinha poder para mudar sua vida com uma única decisão, e mesmo que o momento com o bebê tivesse sido terno, ela não sabia o que esperar dali em diante. O filho, por outro lado,
parecia encantar a todos. As cozinheiras paravam o serviço por um instante para fazer caretas e o jardineiro se aproximava de vez em quando para brincar. Era como se o pequeno trouxesse um sopro de vida nova àquela casa acostumada ao silêncio. Certa manhã, o milionário desceu para o café mais cedo que o habitual. O cheiro de café recém-passado e pão de queijo se espalhava pela cozinha. Ele observou à distância a empregada ajeitando o bebê no carrinho, cantarolando uma música antiga que falava de esperança. Aquela cena o fez lembrar da própria mãe, que costumava cantar algo parecido quando ele era criança. Ficou parado por longos segundos, até ser notado. Ela se assustou, abaixando a cabeça, e ele apenas disse para que continuasse. O tom da voz dele não era frio, mas havia uma estranheza que ela não soube decifrar. Nas semanas seguintes, uma rotina silenciosa se estabeleceu. Enquanto ela limpava os quartos, ele trabalhava em seu escritório, mas sempre encontrava uma desculpa para passar pela sala e ver o bebê. Às vezes levava um brinquedo, outras vezes apenas observava. Era como se aquele pequeno ser o fizesse sentir algo que ele havia esquecido, o sentido de cuidar. A primeira reviravolta veio quando um dos administradores da mansão notou a presença constante do bebê e levou a informação para a assistente pessoal do patrão, uma mulher que há anos sonhava em ser mais do que apenas uma funcionária. Ela enxergou ali uma oportunidade de mostrar que a presença da empregada e do filho poderiam manchar a imagem do patrão. Decidiu agir com sutileza, insinuando que aquela aproximação poderia gerar falatórios. O milionário ouviu as palavras, mas nada respondeu. Apenas pediu que não se envolvesse no assunto. Essa decisão foi o início de algo que ninguém esperava. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu disposto a desafiar as convenções que sempre o moldaram. Naquela noite, desceu à cozinha e encontrou a empregada exausta, adormecida na cadeira com o bebê no colo. Ficou olhando por alguns minutos e depois, com cuidado, cobriu os dois com uma manta. Ao amanhecer, quando ela acordou, encontrou a manta dobrada sobre o balcão e um bilhete simples: descanse quando precisar. O gesto a fez chorar baixinho. Aquilo era mais do que bondade, era respeito, algo que ela raramente experimentava. A partir desse dia, começou a perceber que o homem por trás do terno caro também tinha suas feridas. O olhar dele, às vezes distante, denunciava uma solidão profunda. O tempo passou, e o bebê completou 6 meses. A mansão foi tomada por uma alegria discreta. O milionário pediu à cozinheira que preparasse um bolo simples. Disse que era apenas um lanche diferente, mas todos sabiam o motivo. Durante aquele café da tarde, o bebê riu alto pela primeira vez na frente dele, e aquele som foi como um raio de luz atravessando uma janela trancada há anos. Mas a paz não duraria muito. A assistente pessoal, inconformada com a atenção que o patrão dedicava à empregada, decidiu agir de forma mais direta. Enviou uma mensagem anônima para o conselho da empresa dele, insinuando que ele estava perdendo foco nos negócios por causa de uma funcionária doméstica. A notícia chegou aos ouvidos do milionário no meio de uma reunião importante, e ele ficou furioso. Pela primeira vez em muito tempo, voltou para casa sem vontade de falar com ninguém. Quando entrou na mansão, encontrou a empregada tentando colocar o bebê para dormir. A frustração o fez agir sem pensar. Perguntou, com voz dura, se ela havia comentado algo sobre a relação deles para alguém. Ela, assustada, negou. As lágrimas começaram a cair quando percebeu que estava sendo injustamente acusada. O bebê chorava no colo, e a tensão preencheu o ar. Foi nesse momento que o milionário percebeu o erro. O som do choro o fez despertar. Aproximou-se, pediu desculpas e saiu, sentindo uma vergonha que há muito não experimentava. Essa foi a segunda grande mudança dele, reconhecer a própria vulnerabilidade. Nos dias seguintes, evitou contato. Parecia envergonhado, e ela, ainda machucada, limitava-se a fazer seu trabalho. Mas o bebê, inocente de tudo, continuava a sorrir sempre que ele passava por perto, e isso o desarmava. Até que, certo fim de tarde, ele pediu para conversar. Contou que havia recebido uma denúncia e que reagira por impulso, mas que sabia que ela não tinha culpa. Disse que queria compensar o erro e perguntou do que o bebê precisava. Ela, sem pensar, respondeu que não queria nada além de continuar trabalhando em paz. A sinceridade dela o comoveu. Então ele ofereceu algo inesperado: um pequeno quarto reformado, mais perto da cozinha, onde ela poderia deixar o bebê enquanto limpava a casa, com berço e brinquedos novos. A proposta o fez sorrir pela primeira vez diante dela,
e o agradecimento veio em forma de um olhar cheio de emoção. Nas semanas que se seguiram, a relação entre os dois ganhou uma nova forma. Já não era apenas patrão e empregada, mas duas pessoas que, de maneiras diferentes, haviam encontrado um porto seguro uma na outra. Ele começou a abrir espaço em sua rotina para pequenas pausas, momentos em que sentava próximo ao berço e ficava apenas observando o bebê dormir. Esses instantes se tornaram o ponto de equilíbrio entre o peso dos negócios e o vazio que carregava. Certa tarde chuvosa, ao som das gotas batendo nas janelas, ele se deu conta de que o que sentia não era apenas afeição. Era algo mais profundo, algo que o desafiava. O medo voltou a apertar o peito. Amar, para ele, significava perder o controle, e perder o controle era algo que jamais permitirá. Essa batalha interna se tornava cada vez mais evidente, principalmente quando ela sorria sem perceber. Enquanto isso, a assistente, vendo que suas tentativas de afastar a empregada falhavam, começou a espalhar boatos entre os funcionários. O clima dentro da casa ficou tenso, e o milionário, percebendo a mudança, decidiu agir. Chamou todos para uma reunião e deixou claro que a empregada tinha sua total confiança. Esse gesto, embora simples, consolidou algo que ele não sabia que estava construindo: respeito verdadeiro. Naquela noite, sozinho em seu escritório, olhou para uma antiga foto da família e percebeu que o vazio que sentia há anos começava a ser preenchido, não pelo luxo, mas por algo que o dinheiro nunca poderia comprar. O sol da manhã atravessava as janelas altas da mansão, refletindo nas cortinas claras e criando um brilho suave que parecia aquecer o ambiente. Era um novo dia, e o milionário acordou com a sensação de que algo estava diferente. O silêncio que antes o incomodava agora parecia acolhedor. Caminhou até o jardim e observou o verde intenso das plantas recém-regadas, ouvindo ao longe o som de risadas vindo da área dos fundos. Era a empregada brincando com o bebê. A cena fez algo se mover dentro dele, uma mistura de ternura e paz que há muito tempo não sentia. Ele ficou observando de longe por alguns minutos, sem ser notado. O bebê tentava se equilibrar de pé segurando nos dedos da mãe, enquanto ela o encorajava com uma alegria simples e sincera. Por um instante, o milionário se perguntou como teria sido sua vida se tivesse vivido algo assim na infância. Recordou do pai rígido, das regras, da ausência de afeto. E pela primeira vez, reconheceu o quanto isso havia moldado o homem que ele se tornará. Durante o café, pediu à cozinheira que preparasse algo leve e chamou a empregada para conversar. Ela, tímida, achou que seria algo relacionado ao trabalho, mas se surpreendeu ao ouvi-lo perguntar sobre o bebê, sobre o que ele gostava de comer, se dormia bem, se precisava de algo mais no quarto que ele havia mandado reformar. A atenção dele a deixou desconcertada. Ela respondeu com sinceridade, explicando que o pequeno estava saudável e que não faltava nada. Ele ouviu atentamente, fazendo pequenas anotações em um caderno, como se aquilo fosse a reunião mais importante do dia. Mais tarde, ao chegar à empresa, o milionário foi surpreendido com uma notícia. Um grande investidor estrangeiro estava interessado em firmar uma parceria, mas havia uma condição. Ele precisaria participar de um evento de gala em São Paulo, onde seria apresentado oficialmente como o rosto da nova expansão. A ideia de se expor o incomodava, mas sabia que era necessário. Ainda assim, o pensamento dele se manteve na mansão, nas risadas que havia ouvido naquela manhã. Enquanto isso, a empregada percebia uma mudança cada vez mais profunda no patrão. Ele já não falava apenas de negócios, e começava a perguntar sobre coisas simples, receitas de infância, tradições populares, histórias do bairro onde ela vivia. Essa aproximação fazia compreender uma parte do Brasil que sempre estivera fora do alcance de seu mundo luxuoso. E isso o encantava. No entanto, quanto mais próximo ficava, mais crescia o incômodo da assistente pessoal, que observava tudo com ciúme disfarçado de preocupação profissional. Decidiu seguir a empregada na saída do trabalho, com a intenção de descobrir algo que pudesse usar contra ela. Mas o que encontrou foi o oposto do que esperava. Viu a mulher entrar em uma casa simples, onde vizinhos a recebiam com carinho e o bebê era acolhido por todos com sorrisos e brincadeiras. Aquilo a fez hesitar por um instante, mas logo voltou a alimentar sua inveja, decidida a não permitir que aquela ligação continuasse crescendo. Alguns dias depois, o milionário pediu que a empregada o acompanhasse até o evento de gala, não como convidada, mas como parte da equipe de apoio da mansão. Precisava de alguém de confiança para garantir que tudo estivesse em ordem. Ela aceitou, nervosa, sem imaginar o quanto aquela noite mudaria suas vidas. O evento aconteceu em um salão luxuoso na Avenida Paulista.
Homens e mulheres vestiam trajes impecáveis, as luzes refletiam nos lustres de cristal, e o som do piano preenchia o ar. A empregada, acostumada ao trabalho silencioso, se sentia fora de lugar, mas fazia seu melhor para manter a postura. O milionário, por outro lado, parecia mais tranquilo do que nunca, conversando com empresários e políticos com o mesmo controle de sempre. Até que, no meio da noite, uma das jornalistas presentes se aproximou e, de forma provocativa, perguntou sobre os rumores de que ele estaria se envolvendo com uma funcionária doméstica. O salão ficou em silêncio. Ele respirou fundo e respondeu, com serenidade, que respeitava todas as pessoas que trabalhavam ao seu lado e que, se fosse verdade, não teria vergonha alguma de admitir. A resposta causou murmúrios, mas também admiração. Pela primeira vez, ele havia enfrentado julgamento social de frente. Quando o evento terminou, dentro do carro de volta, o silêncio entre ele e a empregada era carregado de emoção. Ela sabia que aquelas palavras tinham sido ditas por causa dela. Queria agradecer, mas não encontrou forças. Apenas olhou pela janela, com os olhos marejados. Nos dias seguintes, o ambiente da mansão se tornou mais acolhedor. O milionário passou a dedicar um tempo diário ao bebê, ajudando a alimentá-lo ou apenas brincando por alguns minutos. O riso da criança preenchia os corredores e mudava o clima da casa. No entanto, o sucesso da empresa começou a exigir dele cada vez mais tempo e energia. Reuniões longas, viagens, compromissos inadiáveis. O bebê e a mãe continuavam ali, mas ele começou a sentir o peso de não poder estar presente como antes. Essa ausência foi o primeiro obstáculo real na nova fase que viviam. A empregada entendia, mas sentia saudade da simplicidade que havia tomado conta daqueles dias. Em uma tarde, enquanto alimentava o bebê, olhou pela janela e viu o carro dele partindo para mais uma viagem. Um aperto no peito a fez perceber que já não via o patrão apenas como chefe. Do outro lado, em um quarto de hotel, o milionário também se sentia dividido. Olhava para a cidade iluminada e percebia que tudo o que havia conquistado não fazia sentido sem aquelas presenças tão simples em sua rotina. Pela primeira vez, pensou em deixar os negócios por um tempo, mas sabia que isso significaria enfrentar o conselho e perder parte do controle sobre o império que construíra. O destino voltou a intervir quando ele retornou da viagem e encontrou a empregada preocupada. O bebê estava com febre alta, e ela não sabia o que fazer. Sem hesitar, ele pegou o carro e a levou ao hospital particular mais próximo. Ficou ao lado dela na sala de espera. O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Segurando o bebê enquanto a equipe médica fazia os exames. A preocupação estampada em seu rosto não deixava dúvida sobre o que sentia. Quando o médico disse que era apenas uma virose passageira, ele suspirou aliviado. Voltaram juntos para a mansão, e naquela noite ele ficou acordado até tarde, observando o bebê dormir no berço. Pela primeira vez em muitos anos, o milionário sentiu algo parecido com paz. Os dias seguintes serviram para consolidar a transformação que já vinha acontecendo. Ele começou a abrir espaço em sua agenda para estar mais presente, não apenas na casa, mas na vida das pessoas que a habitavam. Organizou melhorias para os funcionários, aumentou os benefícios e até criou um pequeno jardim comunitário nos fundos da propriedade, onde todos podiam plantar o que quisessem. Era o reflexo da mudança interior que ele vivia. No entanto, o preço do sucesso não desaparecia. As tensões no conselho aumentavam, e alguns investidores começaram a questionar suas prioridades. O milionário percebeu que não poderia equilibrar tudo indefinidamente. Precisava fazer uma escolha entre manter a imagem impecável que o mundo esperava ou seguir o caminho mais humano que havia começado a trilhar. E enquanto a noite caía sobre a mansão, com o bebê dormindo tranquilo e o som distante dos grilos ecoando no jardim, ele entendeu que talvez, pela primeira vez, estava realmente vivendo. A manhã amanheceu silenciosa, mas carregada de uma tensão que ninguém conseguia explicar. O milionário, que antes levantava cedo para cuidar de compromissos empresariais, permaneceu por longos minutos sentado à beira da cama, refletindo. A imagem do bebê dormindo tranquilamente em seu berço não saía de sua mente. Aquela criança havia transformado o ambiente da casa, mas também mexido com algo que ele tentava enterrar havia anos. O som das risadas que ecoavam pelos corredores agora lhe causava conforto e medo ao mesmo tempo. Conforto por trazer vida ao lar, medo por fazê-lo sentir demais.
Desceu para o café da manhã e encontrou a empregada já a postos, cuidando das tarefas do dia. O bebê, acordado e curioso, observava tudo do carrinho. Ao ver o patrão, abriu um sorriso largo, como se o reconhecesse como parte da rotina. O milionário se aproximou, tocou a pequena mão e sentiu o calor da pele macia. Foi impossível não sorrir de volta. A empregada, tímida, observava, tentando esconder a emoção de ver a cena. Havia algo de paternal naquele gesto, algo que ela não via em mais ninguém. Depois do café, o milionário saiu para o escritório. No caminho, foi abordado pela assistente pessoal, que insistia em discutir sobre o rumo da empresa e sobre os comentários que ainda circulavam por causa do evento de gala. Ela dizia que a imagem dele estava em risco, que os acionistas estavam desconfiados, que aquela aproximação com uma funcionária simples poderia ser vista como fraqueza. Ele ouviu tudo em silêncio e, no fim, respondeu que a única fraqueza verdadeira seria viver de aparências. A mulher ficou sem reação. Nos dias seguintes, o clima dentro da empresa começou a se tornar mais hostil. Alguns sócios o pressionavam para delegar funções, alegando que ele estava emocionalmente envolvido demais com questões pessoais. O milionário, pela primeira vez, começou a pensar se todo aquele poder realmente valia o preço de viver isolado. Ao retornar para casa, encontrava no bebê um refúgio, uma lembrança de que ainda havia pureza no mundo. A empregada, por sua vez, começava a perceber que algo dentro dela também mudava. A convivência com ele havia quebrado muitas barreiras. Já não o via apenas como patrão, mas como um homem que, apesar da riqueza e da postura fria, escondia uma dor silenciosa. Cada vez que o via brincar com o bebê, sentia o coração se apertar. Era um sentimento que lutava para esconder, porque sabia que pertencia a mundos diferentes. Em uma tarde de domingo, o milionário decidiu fazer algo que surpreendeu a todos. Mandou reunir os funcionários no jardim e anunciou que tiraria uma licença de alguns meses dos negócios. Disse que precisava de tempo para reorganizar a mente e o coração, para encontrar um propósito que fosse além dos números e lucros. Os empregados se entreolharam sem entender, mas ele parecia decidido. Pela primeira vez, o império ficaria nas mãos de diretores. Durante aquele período, ele passou a viver uma rotina completamente nova. Ajudava na cozinha, acompanhava o jardineiro e, quase todos os dias, tirava um tempo para brincar com o bebê. A mansão, antes símbolo de luxo e distância, começou a parecer uma casa de verdade. As risadas do menino se misturavam ao som do rádio antigo que a empregada ligava para ouvir músicas populares, e até o milionário começou a gostar daquele clima de simplicidade. Mas o destino sempre encontra uma forma de testar a felicidade. Certa manhã, enquanto tomavam café, o telefone tocou. Era o diretor financeiro, informando que um grupo de investidores estava ameaçando romper o contrato de expansão da empresa. O milionário precisaria voltar a São Paulo imediatamente para resolver a crise. A notícia caiu como um balde de água fria. Antes de sair, ele olhou para o bebê e prometeu que voltaria logo. A empregada tentou esconder a preocupação, mas seus olhos denunciavam o medo de que ele não retornasse. Nos dias seguintes, a casa voltou ao silêncio de antes. Ela continuava cumprindo suas tarefas, mas sentia falta do som da voz dele pelos corredores. Enquanto isso, na capital, o milionário enfrentava uma tempestade. Os investidores exigiam explicações, e os boatos sobre sua vida pessoal continuavam a circular. Em uma das reuniões, foi humilhado por um dos sócios mais antigos, que o acusou de ter se deixado influenciar por uma mulher sem posição social. Ele ouviu em silêncio, mas algo dentro dele se partiu. Entendeu que aquele mundo não lhe pertencia mais. De volta à mansão, o bebê começou a adoecer. Uma gripe forte o deixava inquieto, e a empregada fazia o que podia para cuidar dele. Sentia falta do apoio do patrão, que ainda não dera notícias. Quando finalmente ele voltou, estava visivelmente cansado, com o semblante abatido. Ao vê-lo, o bebê estendeu as mãos, e aquele gesto foi o suficiente para desfazer toda a tensão. O milionário pegou no colo e ficou em silêncio, apenas segurando, como se aquele simples contato bastasse para recuperar a paz. Naquela noite, ele chamou a empregada para conversar. Contou que havia decidido vender parte da empresa e investir em projetos sociais. Disse que queria abrir uma fundação voltada para mães trabalhadoras, para que nenhuma mulher precisasse escolher entre sustentar a família e cuidar de um filho. Ela ficou sem palavras. Perguntou se ele tinha certeza, e ele respondeu que nunca estivera tão certo de algo. Os meses seguintes foram de reconstrução.
Ele se dedicou de corpo e alma à nova iniciativa, transformando antigas propriedades em abrigos e espaços de acolhimento. A empregada passou a ajudá-lo na administração de um desses locais, mostrando um talento natural para lidar com as pessoas. O bebê crescia cercado de carinho, e todos viam a mudança profunda que acontecia na vida do milionário. Mas ainda havia obstáculos. Parte da elite empresarial começou a tratá-lo como um traidor de sua própria classe. Revistas e colunas sociais zombavam de sua nova fase, chamando-o de sentimentalista. Apesar disso, ele se mantinha firme. Cada crítica apenas reforçava a certeza de que estava fazendo a coisa certa. Certa tarde, ao visitar uma das casas de apoio recém-inauguradas, o milionário viu uma mãe abraçando a filha e se lembrou do momento em que alimentara o bebê pela primeira vez. Foi ali que percebeu o quanto aquele gesto simples havia mudado o rumo de sua vida. Entendeu que nem todo o poder do mundo seria capaz de comprar o sentimento genuíno de conexão humana que agora experimentava todos os dias. De volta à mansão, ao entardecer, encontrou a empregada sentada no jardim, com o bebê no colo. O céu estava pintado de tons dourados e rosados, e uma brisa suave balançava as folhas. Ele se aproximou devagar, sentou-se ao lado dela e ficou em silêncio, observando. Por um instante, o tempo pareceu parar. O riso da criança, o canto dos pássaros e o olhar sereno dela formavam um quadro de tranquilidade que ele jamais imaginara viver. Ela então virou-se para ele, com a voz baixa, disse que nunca imaginou que um dia o veria sorrindo daquele jeito. Ele respondeu que nunca imaginou ser capaz de sorrir de verdade. Ficaram assim por longos minutos, até que o bebê adormeceu. Naquela noite, sozinho em seu quarto, o milionário refletiu sobre tudo o que havia acontecido. Percebeu que a vida lhe dera uma segunda chance, e que a felicidade estava nas pequenas coisas que antes ignorava. O som da risada de uma criança, o cheiro do café vindo da cozinha, a sensação de estar cercado de pessoas sinceras. Era como se tivesse aprendido, enfim, o verdadeiro significado de riqueza. O amanhecer trouxe consigo uma leve brisa que entrava pelas janelas da mansão, carregando o cheiro das flores recém-cultivadas no jardim. O milionário despertou com a sensação de que aquele dia seria especial. Havia algo no ar, uma mistura de expectativa e serenidade. Caminhou até o berço do bebê, que ainda dormia tranquilo, e sorriu ao ver os pequenos braços esticados para cima, como se estivesse cumprimentando o sol. A empregada já estava na cozinha preparando o café da manhã, cantando baixinho uma música que lembrava tempos mais simples. Ele percebeu que aquela rotina, que antes pareceria trivial, agora se tornará essencial para sua felicidade. Depois do café, ele decidiu aproveitar a manhã para organizar algumas tarefas domésticas. Vestiu-se com roupas simples e começou a limpar pequenas áreas da casa, ajudando a empregada de maneira discreta. Ela ficou surpresa ao vê-lo varrendo o chão e arrumando utensílios, mas não disse nada. Aquele gesto, embora silencioso, falava mais do que qualquer palavra. Era prova de que ele estava disposto a compartilhar não apenas o espaço, mas também o peso das responsabilidades, mesmo que temporariamente. A primeira reviravolta do dia ocorreu quando o bebê começou a engatinhar rapidamente em direção à porta da sala de estar. A empregada tentou segurá-lo, mas ele escapou sorrindo. O milionário, sem pensar, correu atrás da criança e a alcançou antes que pudesse se machucar. O coração dele disparou, mas o alívio ao ver o bebê seguro fez com que um sorriso genuíno surgisse em seu rosto. A empregada olhou para ele com admiração, percebendo quanto aquele homem havia mudado nos últimos meses. Mais tarde, ao se preparar para uma reunião de negócios virtual, recebeu uma ligação inesperada de um antigo amigo de infância, alguém que não via há anos. A conversa trouxe memórias de tempos mais simples, da infância e das pequenas aventuras que tinham nas ruas de um bairro típico brasileiro, com padarias, praças e vendedores ambulantes. O amigo mencionou a possibilidade de uma parceria social, envolvendo educação infantil, e sugeriu que ele considerasse investir parte de sua fortuna em projetos que realmente impactassem a vida das pessoas. O milionário ficou pensativo. A proposta parecia perfeita, mas existiam obstáculos significativos. Precisava conciliar seu tempo entre os negócios, a fundação que estava montando e a atenção à criança, sem prejudicar nenhuma das áreas. Ao mesmo tempo, havia uma pressão invisível dos investidores tradicionais, que esperavam dele decisões rápidas e calculadas. A escolha entre seguir o coração ou ceder à lógica financeira se tornou o primeiro grande conflito do dia. Enquanto refletia, a empregada entrou na sala com o bebê no colo. Ele se abaixou e começou a conversar com a criança, explicando, de forma improvisada,
sobre o que ele acreditava ser importante na vida: bondade, paciência e coragem. A cena era estranha, mas encantadora. Ela observava, percebendo que a conexão entre os dois ia muito além do que ela imaginava. Pela primeira vez, sentiu que podia confiar completamente nele. A segunda reviravolta aconteceu quando um dos diretores da empresa enviou um e-mail questionando a decisão de investir na fundação. Alegavam que isso poderia comprometer lucros futuros e gerar instabilidade nos mercados. O milionário sentiu uma pontada de frustração, mas não deixou transparecer. Decidiu responder de maneira firme, explicando que a responsabilidade social também era parte de seu planejamento estratégico, e que não permitiria que interesses pessoais se sobrepusessem ao bem coletivo. Enquanto isso, a assistente pessoal, percebendo que suas tentativas de afastá-lo da empregada estavam falhando, passou a usar métodos mais sutis. Começou a sugerir pequenas mudanças na rotina do milionário, oferecendo conselhos que, segundo ela, seriam para o bem dele, mas que na verdade tentavam criar obstáculos entre ele e a funcionária. O milionário, atento, percebeu a manipulação e decidiu ignorar as interferências, concentrando-se apenas no que era importante: a segurança e felicidade do bebê, e a confiança que depositava na empregada. Na parte da tarde, decidiu visitar um centro comunitário onde a fundação estava prestes a iniciar suas atividades. O lugar era simples, mas tinha potencial para transformar vidas. Crianças brincavam em um pequeno pátio, e a energia positiva era palpável. O milionário interagiu com elas, ensinando jogos, ajudando a organizar o espaço e observando cada detalhe. A empolgação e a alegria das crianças lembraram-lhe do bebê e reforçaram a certeza de que estava no caminho certo. A terceira reviravolta surgiu quando, ao retornar para a mansão, encontrou o bebê brincando sozinho no jardim, com o cachorro do vizinho que havia escapado do quintal. Ele correu imediatamente para proteger a criança, garantindo que nada acontecesse. A empregada, assustada, agradeceu intensamente, e ele percebeu que a responsabilidade de proteger o bebê estava cada vez mais entranhada em sua vida. Aquilo fazia sentir algo que jamais experimentara, uma sensação de pertencimento e propósito. Durante o jantar, o milionário decidiu compartilhar com a empregada seus planos para a fundação. Contou sobre a criação de oficinas de arte, música e alfabetização, além de programas de assistência às mães que trabalhavam fora. Ela, emocionada, ajudou a detalhar algumas ideias, sugerindo ajustes que poderiam tornar o projeto ainda mais eficiente. A colaboração entre os dois fortaleceu o vínculo, transformando a relação em uma parceria genuína, baseada em respeito e admiração mútua. O quarto acontecimento relevante do dia foi uma visita inesperada de um vizinho idoso, conhecido por sua sabedoria e experiência de vida. Ele trouxe conselhos sobre educação e valores familiares, reforçando a importância de criar um ambiente seguro e afetivo para o bebê. O milionário ouviu atentamente, reconhecendo que a riqueza material jamais substituiria o aprendizado humano e as conexões verdadeiras. À medida que a noite se aproximava, a mansão parecia mais viva do que nunca. O bebê dormia no berço, embalado pela canção suave da empregada. O milionário observava a cena, absorvendo cada detalhe: o som das respirações tranquilas, o perfume de pão saindo da cozinha, a luz amarelada das lâmpadas refletindo nas paredes. Sentiu uma emoção intensa, percebendo que cada gesto simples, cada sorriso, cada olhar, era mais valioso do que qualquer fortuna que possuía. O quinto acontecimento relevante do capítulo ocorreu quando o assistente tentou novamente interferir, desta vez sugerindo que a empregada deveria passar mais tempo em casa, insinuando que sua presença constante poderia prejudicar a imagem do milionário. Ele ouviu em silêncio e respondeu de maneira firme que a confiança era a base de qualquer relação, seja pessoal ou profissional. A resposta não apenas reafirmou o respeito entre ele e a empregada, mas também demonstrou sua capacidade de manter limites claros em relação a influências externas. O dia terminou com uma conversa íntima entre o milionário e a empregada, na varanda da mansão. Eles falaram sobre sonhos, medos e expectativas. Ele revelou seu conflito interno, o medo de se apegar demais e perder o controle de sua vida, algo que ele havia experimentado muitas vezes antes. Ela compartilhou suas preocupações em relação ao futuro do bebê e a necessidade de manter estabilidade. Aquela troca de confidências fortaleceu a relação e criou uma base sólida para os próximos desafios. Naquele capítulo da vida deles, as reviravoltas, os acontecimentos e os obstáculos não foram apenas externos, mas também internos. O milionário descobriu a importância da vulnerabilidade e da empatia,
enquanto a empregada compreendeu que confiança e coragem são essenciais para enfrentar o desconhecido. O bebê, sem perceber, tornou-se o elo que unia mundos diferentes e transformava vidas através de gestos simples, risadas e afeto genuíno. O amanhecer naquela manhã trouxe um céu limpo e o aroma do café recém-passado invadiu toda a mansão. O milionário acordou mais cedo do que de costume, como se sentisse que algo significativo estava prestes a acontecer. Caminhou até o berço do bebê e, ao ver o pequeno mexendo os bracinhos e emitindo risadinhas, sentiu uma onda de ternura e responsabilidade que não sabia que poderia experimentar. A empregada já estava acordada, organizando o café da manhã e preparando o dia de trabalho, mas parou por um instante para observar a cena silenciosa. A conexão entre eles estava se tornando algo natural e essencial, mas ainda carregava um peso de vulnerabilidade que ambos sentiam. Após o café, o milionário decidiu dedicar parte da manhã à revisão dos projetos sociais que vinha financiando. A fundação agora contava com oficinas de música, artesanato, leitura e esportes, todas destinadas a crianças e mães em situação de vulnerabilidade. Ele lia relatórios, acompanhava gráficos de progresso e verificava feedbacks das equipes, mas ao mesmo tempo seus pensamentos frequentemente voltavam ao bebê. A atenção constante à criança havia despertado nele uma paciência e sensibilidade inéditas, e ele começou a compreender como pequenas ações podem transformar vidas de forma profunda. Durante a tarde, uma das médicas da fundação trouxe uma notícia inesperada. Uma das crianças participantes havia se destacado em uma apresentação cultural e estava sendo convidada para um concurso nacional. O milionário, emocionado, percebeu que cada centavo investido e cada esforço pessoal estavam gerando resultados tangíveis. Ele decidiu acompanhar pessoalmente a criança no evento, levando junto a empregada e o bebê, que assistia curioso e encantado com o movimento da cidade. Essa experiência foi a primeira de muitas que mostrariam a ele que a riqueza verdadeira estava no impacto positivo que se podia gerar. No retorno para a mansão, uma pequena crise surgiu. O bebê começou a chorar de forma intensa, algo incomum nos últimos meses. A empregada tentou acalmá-lo, mas não adiantava. O milionário imediatamente pegou o bebê no colo, sentindo o coração apertar a cada soluço. O medo de não conseguir atender às necessidades da criança reforçou seu conflito interno. Como equilibrar responsabilidades, carreira e afeto sem deixar que ninguém se sentisse negligenciado? A tensão durou apenas alguns minutos, até que o bebê se acalmou ao ouvir a voz do milionário, algo que parecia ter um efeito mágico e imediato. A primeira grande reviravolta do dia ocorreu quando a assistente pessoal, frustrada com a crescente independência da empregada e a aproximação do milionário, decidiu tentar sabotar a comunicação entre os dois. Alterou um dos horários da fundação, esperando causar um conflito de agenda que prejudicasse a relação entre eles. No entanto, o milionário percebeu a manipulação e decidiu confrontá-la. Explicou de maneira firme que a confiança e o respeito eram valores essenciais, deixando claro que nenhuma interferência externa alteraria suas decisões. Essa ação reforçou o poder interno que ele vinha desenvolvendo e deixou o assistente sem argumentos, marcando uma mudança significativa no controle da situação. Ao longo da tarde, enquanto a empregada preparava o jantar, o milionário decidiu explorar um antigo hobby, pintura. Sentou-se próximo à janela, com uma tela em branco à frente, e começou a misturar cores, tentando reproduzir a luz suave que entrava pelo jardim. A empregada observava, fascinada. Nunca havia visto aquele lado artístico nele, que antes parecia completamente fechado e pragmático. Essa expressão de criatividade trouxe leveza à mansão e ao coração dele, mostrando que pequenas pausas e momentos de introspecção eram tão valiosos quanto qualquer reunião ou decisão empresarial. Durante a noite, um telefonema inesperado trouxe a segunda grande reviravolta. Um investidor antigo, descontente com o afastamento do milionário das atividades tradicionais da empresa, ameaçou retirar seu apoio financeiro. A situação poderia comprometer projetos importantes da fundação e gerar instabilidade no futuro próximo. O milionário precisou agir rapidamente, negociando com firmeza e clareza, mostrando que suas decisões eram estratégicas e fundamentadas em valores sólidos. A vitória, no entanto, não foi sem sacrifício. Passou a noite em claro, revisando contratos e reorganizando prioridades, enquanto o bebê dormia tranquilamente no berço ao lado da empregada. No dia seguinte, a rotina voltou a ser intensa, mas com um novo ritmo. O milionário começou a introduzir atividades educativas no cotidiano do bebê, como leituras de livros ilustrados e músicas que estimulavam a coordenação e a curiosidade. A empregada ajudava a organizar esses momentos,
participando ativamente e criando laços ainda mais fortes com ele. Cada pequeno progresso da criança era comemorado, e essas vitórias diárias reforçavam a sensação de propósito e realização que ele vinha experimentando. A terceira grande reviravolta surgiu quando uma vizinha, conhecida por sua influência e conexões sociais, observou a dedicação do milionário à criança e à empregada e decidiu comentar em um evento público, destacando a transformação positiva que ele havia experimentado. O comentário, amplamente divulgado nas redes sociais, gerou uma mistura de elogios e críticas. Alguns admiravam sua humanidade, enquanto outros questionavam suas prioridades. A repercussão trouxe visibilidade inesperada, mas ele escolheu focar apenas naquilo que considerava essencial: o bem-estar do bebê e o sucesso dos projetos sociais. Na mesma semana, ocorreu um evento comunitário promovido pela Fundação, reunindo famílias, crianças e colaboradores. O milionário participou ativamente, ajudando a organizar atividades, interagir com os pequenos e ouvir histórias de mães que dependiam da iniciativa. O bebê acompanhava tudo, rindo das pequenas travessuras das outras crianças, e a empregada se emocionava ao ver o impacto real da fundação na vida daqueles que menos tinham. Esse momento consolidou a conexão entre eles, mostrando que os laços afetivos e sociais eram tão importantes quanto dinheiro ou status. O quarto acontecimento relevante do capítulo foi um contratempo técnico. Um problema elétrico ameaçava interromper as atividades da fundação. O milionário não hesitou. Chamou eletricistas, acompanhou o reparo e garantiu que todas as crianças estivessem seguras durante o processo. Essa atitude demonstrou sua capacidade de liderança prática e reforçou a confiança que todos depositavam nele. A empregada observava atenta, reconhecendo que ele não era apenas um patrão generoso, mas também um homem comprometido com resultados concretos. No fim do dia, quando a mansão finalmente ficou silenciosa, o milionário sentou-se no jardim, olhando para o céu estrelado. Sentiu uma paz profunda, resultado de conquistas, desafios superados e aprendizados vividos. A empregada se aproximou com o bebê adormecido no colo, e juntos ficaram em silêncio, compartilhando o conforto daquele momento. Ele percebeu que, mesmo com todas as dificuldades e pressões externas, havia encontrado um equilíbrio raro e precioso, a mistura perfeita entre responsabilidade, afeto e propósito. A quinta grande reviravolta do capítulo ocorreu quando, inesperadamente, o bebê começou a engatinhar em direção a um canto do jardim onde plantas recém-cultivadas estavam. O milionário rapidamente interveio, protegendo o pequeno e garantindo que nada fosse danificado. A situação poderia ter sido simples, mas revelou o quanto a atenção constante e o cuidado se tornavam centrais em sua rotina. Esse incidente reforçou a necessidade de equilíbrio entre liberdade e segurança, e como pequenos detalhes podiam trazer grandes lições de vida. Ao longo da noite, antes de dormir, o milionário refletiu sobre os acontecimentos recentes. Entendeu que as mudanças que havia promovido não afetavam apenas sua vida ou a do bebê, mas também a de toda a comunidade ao redor. Percebeu que o verdadeiro poder não estava apenas na riqueza, mas na capacidade de transformar vidas de forma consistente e afetiva. Sentiu gratidão pela empregada, pelo bebê e por todos que, de alguma forma, haviam contribuído para aquela transformação. A manhã começou com um céu dourado e limpo, refletindo a energia de um dia que prometia ser cheio de descobertas. O milionário despertou cedo, como sempre, e a primeira visão que teve foi a do bebê esticando os braços no berço, pronto para começar o dia. A empregada já se encontrava na cozinha, preparando o café e organizando as tarefas. O cheiro de pão recém-assado misturado com café fresco enchia o ar e dava um sentido de lar à mansão que antes parecia fria e impessoal. O milionário sentiu um aperto no peito, uma mistura de alegria e responsabilidade. Cada dia que passava, ele compreendia melhor o quanto aquela criança havia mudado a percepção que tinha de sua própria vida. Após o café da manhã, ele decidiu visitar uma das casas comunitárias que a fundação administrava. O trajeto pelo bairro revelava uma paisagem tipicamente brasileira: ruas estreitas, barracas de frutas e verduras, crianças correndo e mães carregando sacolas com compras. A presença do milionário ali gerava olhares curiosos e admiração. Para ele, cada sorriso que recebia das crianças ou cada aceno das mães representava um lembrete de que sua fortuna poderia ser usada para algo muito maior do que ele havia imaginado. No centro comunitário, ele começou o dia participando das atividades com as crianças. Havia oficinas de artes, música e leitura, todas cuidadosamente preparadas. A presença dele não passava despercebida, e seu envolvimento direto com cada criança despertava uma sensação de pertencimento que ele nunca tinha experimentado antes.
A empregada, sempre ao lado, auxiliava nas atividades e mostrava uma naturalidade que fazia com que todos se sentissem à vontade. Enquanto organizava um jogo de coordenação motora, recebeu uma ligação inesperada. A assistente pessoal informava que uma reunião urgente de investidores havia sido marcada para tratar de possíveis cortes financeiros. A notícia trouxe tensão imediata, pois qualquer decisão poderia afetar diretamente a fundação. Ele respirou fundo, mantendo a calma, e explicou à empregada que precisaria se ausentar por algumas horas, prometendo retornar o mais rápido possível. O bebê, percebendo a preocupação dele, começou a chorar, e isso causou uma sensação de culpa que o acompanhou até o carro. No caminho para a reunião, refletiu sobre os desafios que havia enfrentado nos últimos meses. Cada decisão tomada, cada projeto iniciado e cada gesto de cuidado com o bebê e com a empregada haviam sido conquistados com esforço e atenção. Ele sabia que o sucesso não vinha apenas de dinheiro, mas da capacidade de equilibrar humanidade e responsabilidade. Essa reflexão o fortaleceu para a negociação que se aproximava. A primeira pequena reviravolta do dia aconteceu quando, durante a reunião, um dos investidores questionou abertamente sua dedicação aos projetos sociais, alegando que isso poderia comprometer a rentabilidade da empresa. Ele respondeu com firmeza, argumentando que a responsabilidade social não era apenas um valor ético, mas também estratégico. Sua postura inesperada causou murmúrios entre os presentes e estabeleceu um novo respeito por sua visão, mostrando que ele não seria facilmente manipulado por interesses egoístas. Após a reunião, retornou à mansão, ainda imerso em pensamentos sobre como equilibrar as demandas empresariais com a atenção à família e à fundação. Ao chegar, encontrou o bebê brincando no jardim com a empregada, ambos sorrindo e radiantes. Esse momento trouxe uma sensação imediata de alívio e felicidade. Ele se ajoelhou ao lado do pequeno, pegou suas mãos e começou a brincar, rindo de maneira genuína e espontânea. A empregada observava, emocionada, e percebeu que ele estava mudando não apenas externamente, mas também internamente. Durante o almoço, a empregada compartilhou algumas preocupações sobre a rotina da criança, apontando pequenas mudanças que poderiam melhorar seu bem-estar. O milionário ouviu atentamente, fazendo anotações e planejando ajustes. Essa interação reforçou a conexão deles e mostrou que o relacionamento entre eles ia muito além de uma simples relação profissional. Eles estavam construindo uma parceria baseada em confiança, respeito e afeto genuíno. A segunda pequena reviravolta do capítulo ocorreu quando o bebê, curioso, começou a explorar a cozinha enquanto a empregada preparava a refeição. Ele quase derrubou alguns utensílios, e o milionário interveio rapidamente, protegendo a criança e assegurando que nada de grave acontecesse. Esse incidente simples, mas significativo, reforçou a responsabilidade que sentia e a necessidade de estar presente mesmo nas pequenas situações do dia a dia. No período da tarde, o milionário decidiu visitar uma feira cultural local, uma tradição do bairro que mostrava a riqueza da cultura brasileira, com danças típicas, barracas de comida e artesanato regional. Levou o bebê no carrinho e a empregada ao lado, observando as cores, cheiros e sons. O bebê reagia a cada estímulo, rindo das músicas e apontando para os objetos coloridos. O milionário se encantava com a simplicidade e beleza das tradições locais, percebendo como esses elementos culturais impactavam diretamente as experiências e decisões das pessoas ao seu redor. A terceira pequena reviravolta surgiu quando, durante a feira, ele encontrou um antigo conhecido que o lembrava de dias passados, de compromissos corporativos e prioridades anteriores. A lembrança trouxe um momento de reflexão, o quanto havia mudado e como agora suas escolhas eram guiadas por sentimentos e não apenas por lucros. Essa constatação fortaleceu seu compromisso com a fundação e com a vida que vinha construindo ao lado da empregada e do bebê. No retorno à mansão, ele percebeu que precisava planejar uma forma de integrar ainda mais suas responsabilidades empresariais com os projetos sociais. A quarta reviravolta, de média magnitude, surgiu quando alguns investidores questionaram a capacidade de liderança dele, argumentando que o envolvimento emocional com a fundação poderia comprometer decisões estratégicas. Ele respondeu apresentando um planejamento detalhado, mostrando que cada ação tinha respaldo técnico e financeiro. A postura firme trouxe estabilidade e reafirmou sua autoridade. A quinta reviravolta, também de média magnitude, ocorreu quando o assistente tentou novamente interferir, sugerindo mudanças na rotina do bebê para adequar-se às necessidades do milionário. Ele, porém, manteve firme sua decisão de priorizar o bem-estar da criança, demonstrando clareza de valores e compromisso com as pessoas sob sua responsabilidade.
Essa atitude fortaleceu ainda mais a confiança da empregada e consolidou o papel do milionário como líder humano e sensível. Durante a noite, um jantar simples na varanda da mansão reuniu o milionário, a empregada e o bebê. O céu estrelado, o som distante de pássaros noturnos e a brisa suave criaram uma atmosfera de tranquilidade. Eles conversaram sobre sonhos, expectativas e planos para o futuro. O milionário revelou que seu maior objetivo era criar um ambiente seguro, feliz e cheio de oportunidades para a criança e para todas as mães atendidas pela fundação. A empregada, emocionada, percebeu que seus esforços e dedicação haviam encontrado reconhecimento genuíno, não apenas em palavras, mas em ações concretas. O sexto acontecimento relevante do capítulo foi a preparação de uma festa surpresa para uma das crianças da fundação. O milionário organizou tudo pessoalmente, desde a decoração até os pequenos presentes, garantindo que cada detalhe fosse perfeito. A empolgação e a alegria da criança ao ver a festa reforçaram o valor do investimento emocional e financeiro que ele vinha fazendo. A felicidade daquela criança refletiu diretamente na satisfação e orgulho que sentia em sua própria jornada de transformação. O sétimo acontecimento relevante ocorreu quando o assistente tentou criar tensão entre ele e a empregada, sugerindo que a proximidade deles poderia gerar problemas futuros. Mais uma vez, ele ignorou a manipulação, reafirmando seus valores e mostrando que as conexões humanas eram mais importantes do que qualquer intriga ou opinião externa. O oitavo acontecimento relevante foi a visita de um jornalista local, interessado em escrever sobre a fundação e as iniciativas do milionário. A entrevista serviu como reconhecimento público de suas ações e trouxe visibilidade positiva, reforçando que suas escolhas estavam no caminho certo. O nono acontecimento ocorreu quando, ao preparar o bebê para dormir, ele percebeu o quanto havia aprendido sobre paciência, amor e responsabilidade. Cada pequeno gesto, cada cuidado, cada decisão tomada refletia crescimento e amadurecimento pessoal. O décimo acontecimento relevante do capítulo aconteceu no final da noite, quando o milionário e a empregada, sentados juntos, observaram o bebê dormir. Eles compartilharam um momento de cumplicidade e silêncio, compreendendo que o amor, a dedicação e a atenção diária eram a base de tudo que haviam conquistado. O sol despontava no horizonte, tingindo o céu com tons dourados e rosados, anunciando o início de um dia que se tornaria inesquecível para todos na mansão. O milionário acordou mais cedo do que de costume, sentindo uma mistura de expectativa e serenidade. Caminhou até o berço do bebê e observou o pequeno se mexendo, com os olhos ainda semicerrados pelo sono. A empregada, já desperta, preparava o café da manhã com cuidado, como fazia todos os dias, mas algo no ar indicava que aquele seria um dia diferente. O cheiro do pão recém-assado se misturava ao perfume das flores do jardim e ao som distante dos pássaros, criando uma atmosfera de aconchego e harmonia que raramente ele havia sentido antes. Após o café, ele decidiu que era hora de apresentar oficialmente o bebê a alguns dos membros mais próximos da fundação e da comunidade que se beneficiava dos projetos sociais. Havia sido um caminho longo, repleto de desafios e reviravoltas, e ele queria mostrar a todos como a vida podia mudar com dedicação, amor e comprometimento. A empregada preparou cuidadosamente o bebê, vestindo-o com uma roupinha simples, mas elegante, e ele olhava atento, curioso com cada movimento. Ao pegá-lo no colo, o milionário sentiu uma onda de ternura e gratidão. Cada sacrifício, cada noite em claro, cada decisão difícil havia valido a pena. No trajeto até o centro comunitário, a cidade despertava com sons típicos do Brasil. Vendedores ambulantes anunciando frutas e pão de queijo, crianças correndo pelas calçadas, cachorros brincando nos quintais. O milionário observava atentamente, percebendo a riqueza de detalhes da vida cotidiana que antes passava despercebida. Cada sorriso recebido nas ruas parecia reforçar a importância de suas escolhas e o impacto positivo que estava gerando. Ao chegar ao centro, as crianças correram para cumprimentá-lo, trazendo energia e alegria. A empregada acompanhava, guiando o bebê para que se sentisse confortável em meio à multidão. A primeira pequena reviravolta do dia aconteceu quando o bebê, curioso, começou a engatinhar em direção a uma das oficinas de arte, quase derrubando algumas tintas e pincéis. O milionário interveio rapidamente, garantindo a segurança da criança e, ao mesmo tempo, mostrando paciência e cuidado com todos os envolvidos. Esse gesto simples fez com que os presentes percebessem a dedicação genuína que ele tinha pelo bem-estar da criança e das outras pessoas ao seu redor. Em seguida, ele reuniu os colaboradores e mães atendidas pela fundação para uma reunião especial. Compartilhou os planos para expandir os projetos, abrir novas oficinas e criar programas de apoio às famílias,
enfatizando que cada ação era guiada pelo compromisso com o desenvolvimento humano e social. A segunda pequena reviravolta ocorreu quando uma das mães questionou a viabilidade dos novos projetos, preocupada com o tempo e recursos disponíveis. O milionário respondeu com clareza e objetividade, apresentando soluções práticas e reforçando que nada seria feito sem planejamento e dedicação. A confiança e a admiração das pessoas aumentaram, consolidando sua posição como líder compassivo e estratégico. Durante a tarde, a terceira pequena reviravolta aconteceu quando a assistente pessoal, ainda ressentida com o afastamento de sua influência, tentou interferir na programação do evento, sugerindo ajustes desnecessários que poderiam gerar confusão. O milionário, firme, manteve a programação original, demonstrando que sua prioridade estava no bem coletivo e não em agradar interesses individuais. A postura dele inspirou respeito e lealdade entre todos os presentes. Após o evento, ele levou o bebê para um passeio pelo jardim da fundação. O lugar estava cheio de cores, flores e sons de natureza, criando um ambiente de paz e aprendizado. O bebê ria das pequenas borboletas que passavam, e a empregada observava emocionada, percebendo que aquele homem não era apenas um patrão, mas alguém capaz de transformar vidas através de gestos simples e consistentes. Foi nesse momento que a primeira grande reviravolta ocorreu. O milionário recebeu uma ligação informando que um antigo investidor, que havia ameaçado retirar apoio da fundação, decidirá colaborar financeiramente após testemunhar o impacto real do trabalho que estava sendo feito. A alegria dele foi imensa, e ele percebeu que a paciência e o compromisso sempre encontram recompensa. Mais tarde, no final da tarde, prepararam uma pequena cerimônia para celebrar o progresso da fundação. Crianças, mães e colaboradores se reuniram no jardim, decorado com flores e lanternas coloridas. O milionário, acompanhado da empregada e do bebê, subiu a um pequeno palco improvisado e falou sobre a importância da união, da empatia e da dedicação ao próximo. A segunda grande reviravolta aconteceu quando o bebê, no colo dele, estendeu os bracinhos e riu, provocando aplausos e lágrimas de emoção entre os presentes. Aquela simples demonstração de alegria consolidou todo o esforço e dedicação de todos, mostrando que a felicidade genuína nasce da conexão verdadeira entre pessoas. Após a cerimônia, ele levou o bebê para passear pelas ruas próximas, sentindo o cheiro da comida típica vendida nas barraquinhas e ouvindo o som das conversas e risadas da vizinhança. A terceira grande reviravolta do dia aconteceu quando uma senhora, conhecida por ser crítica e desconfiada, se aproximou para elogiar o trabalho da fundação e a dedicação do milionário. Ela revelou que, ao ver a transformação na vida das crianças, havia decidido se engajar como voluntária. O gesto inesperado reforçou a importância de persistir mesmo diante de críticas e resistência, mostrando que cada ação positiva pode inspirar outras. No retorno à mansão, o milionário preparou um jantar especial para a empregada e o bebê. Sentaram-se juntos à mesa, cercados por uma atmosfera de harmonia e felicidade. Durante a refeição, conversaram sobre sonhos futuros, brincaram com o bebê e compartilharam lembranças dos desafios que haviam enfrentado até aquele momento. Cada sorriso, cada gesto de carinho, cada palavra dizia mais do que qualquer discurso elaborado. Eles estavam unidos por respeito, admiração e um afeto profundo. À noite, sentaram-se no jardim da mansão, observando as estrelas e ouvindo o silêncio tranquilo que envolvia o lugar. O milionário refletiu sobre tudo o que havia acontecido, os obstáculos superados, os desafios enfrentados, as pequenas e grandes reviravoltas, e principalmente, as transformações internas que experimentara. Percebeu que a verdadeira riqueza não estava nas posses materiais, mas na capacidade de amar, cuidar e inspirar outros. No ápice do capítulo, ele se ajoelhou diante do bebê e da empregada, segurando as mãos de ambos. Com voz firme e emocionada, prometeu que jamais deixaria que nada os afastasse, que protegeria a criança e que continuaria trabalhando para transformar vidas através da fundação. A empregada, com lágrimas nos olhos, reconheceu a sinceridade e o coração generoso dele. O bebê, como se entendesse, sorriu e estendeu os bracinhos para abraçar ambos, criando uma cena de ternura e união perfeita. Nos dias seguintes, a rotina se consolidou com harmonia e alegria. O milionário, a empregada e o bebê continuaram a crescer juntos, enfrentando desafios e celebrando conquistas. A fundação expandiu suas atividades, novas famílias se beneficiaram, e a comunidade reconheceu o trabalho e a dedicação de todos. A conexão entre eles, construída com paciência, respeito e amor, tornou-se inquebrável. Na última noite do capítulo, e de toda a história, o milionário sentou-se no jardim, observando o bebê dormir nos braços da empregada.
Respirou profundamente, sentindo uma gratidão imensa. Cada dificuldade, cada reviravolta, cada obstáculo superado culminou naquele momento de paz e realização. Ele percebeu que havia encontrado não apenas felicidade, mas também um propósito verdadeiro. A história que começou com surpresa e emoção encontrou um final pleno e comovente, mostrando que a vida pode transformar-se através de gestos simples, dedicação e amor genuíno. Fim. Chegou até o fim? Então escreve lugar nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.